E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como estão esses dias de confinamento em casa nessa quarentena? Eu sei que você não aguenta mais e é por esse motivo que eu vim lhe fazer companhia. Então deixa o seu like e se inscreva no canal para a gente fortalecer essa amizade. O tema da lição nessa semana é Ele está vivo. O verso para memorizar está no livro de Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia." A mensagem central é: podemos compartilhar as boas novas sobre a morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, podemos espalhar para todas as pessoas que Jesus morreu, mas ele não está morto, ele ressuscitou. E essa mensagem ela traz conforto para o nosso coração. E essa mensagem nos diz que nós podemos espalhar essa boa notícia de que Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E o tema da ressurreição é um tema muito difícil, até mesmo porque nós não conhecemos ninguém que morreu e ressuscitou. É verdade. Mas se a gente trazer um pouquinho para algumas situações que talvez sejam parecidas, com o fato de gostar muito de alguém e por algum momento não estar com essa pessoa e depois retornar a ver. Alguém que estava doente, internado, em situação grave e por muitos dias você não pôde encontrar com essa pessoa. E de repente o telefone toca e chega a notícia de que a pessoa saiu do hospital e que você vai poder reencontrá-la. Pense também em alguém que estava viajando por longos meses. A saudade era grande, o coração já estava apertado. E depois de tanta espera, essa pessoa chegou. A última situação que eu quero que você pense comigo é dos seus pais saindo e deixando você em casa. E de repente, dá 2 horas da manhã e eles não chegam. Você liga para eles, manda mensagem, nada. Telefone fora de área e sem nenhuma resposta das suas mensagens. Você começa a pensar milhões de coisas. Nossa, eles foram atropelados. Tio, meu nome é Kathleen, eu tenho 3 anos e meio. Você pode, por favor, me falar onde que tá minha mãe? Milhões de coisas passam pela sua cabeça, só coisa negativa, ou pior, quando de repente a porta de casa se abre e os seus pais aparecem. Ufa, que alívio, tudo está bem e eles chegaram. Você respira aliviado porque eles chegaram e eles te explicam que o pior não aconteceu, foi apenas uma situação inesperada. Já tô mais calma. Pois é, em todas essas situações, apesar de não ser ressurreição, houve um encontro, um alívio, alguém que estava longe por muito tempo, mas que pôde retornar. E isso trouxe grande alegria ao seu coração. Sabe, expectativa versus realidade? Os discípulos esperavam que Jesus fosse um revolucionário político. Cada um queria uma pontinha no reino. Mas quando Jesus morre, todas as esperanças acabam. E os discípulos agora têm que lidar com a dor de não ter alguém que se ama por perto. Jesus era o mestre, o grande amigo deles, e agora eles tinham que lidar com o fato de não ter Jesus por perto. Além disso, quando Jesus morre, os discípulos não podem ficar com o corpo e assim não fazem o devido sepultamento que eles esperavam. Mas o bom é que Deus proveu e apareceu alguém e Jesus pôde ser devidamente sepultado. Além disso, quando Jesus ressuscita, os discípulos são acusados de terem roubado o corpo do mestre. Isso só me faz lembrar de uma velha frase: pois é, se a situação tá ruim, calma, porque ela pode piorar. Mas tudo isso só estava acontecendo porque os discípulos ainda não tinham entendido o que de fato Jesus ensinava. Inúmeras vezes Jesus havia ensinado que o seu reino não era desse mundo. Ele também disse que morreria na cruz, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Mas fica claro que os discípulos esqueceram um pouco desses ensinos. Esqueceram que o mestre iria ressuscitar,
A angústia foi tão grande que eles nem pensavam nisso. A história bíblica vai nos mostrar que as Marias foram até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Lá elas encontram anjos. Imagine a situação, ver um anjo diante dos seus olhos. Os discípulos também vão até o sepulcro e descobrem que o mestre está vivo. Era um misto de sentimentos: medo, alegria, pavor, esperança. E eles sentem uma grande felicidade quando então podem ver o mestre e ter a certeza que ele ressuscitou. Mas agora eu quero focar um pouquinho em uma personagem da história, Maria Madalena. Lá, próximo ao sepulcro, ela chorava desesperadamente. Quando vê alguém, pensa ser aquele o jardineiro. Com apenas uma palavra, o seu nome, Maria, ela pôde identificar que aquele era Jesus. Mas antes desse momento de alívio, então, quando ela pôde encontrar o mestre, Maria estava completamente desesperada. Ela não conseguia lidar com a dor que existia dentro do seu coração. Mas agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Aí na sua casa, tem algum idoso? Meu senhor, vai pra casa, meu senhor! Olha isso, gente, eu dou conta disso. Olha o rolê do velho, gente. Os idosos têm bastante dificuldade de lidar com a dor e com a perda. Por isso, é o nosso dever cuidar, amar e respeitar cada um deles. Nesses últimos dias de confinamento, muitos idosos têm passado por situações difíceis, porque nós temos várias formas de nos distrairmos, mas para eles a situação é um pouco mais complicada. E às vezes eles ficam isolados em um canto. E muitas outras vezes brincamos com eles e os criticamos quando eles querem sair e não ficar em casa. Precisamos ter muito cuidado. Eles não têm o pensamento igual ao nosso. Precisam de carinho, de atenção, de amor. E agora eu quero lhe fazer um desafio. Durante essa semana, tire 10 minutos a cada dia para conversar com o seu avô ou com a sua avó. Para conversar com o idoso que existe aí na sua casa. E se você não mora com ele, use o telefone para fazer uma ligação e demonstrar o seu carinho. Talvez hoje você não se importe com algumas coisas da vida, mas um tempo chegará em que você dará valor às coisas que hoje você pouco importa. Aproveite o seu tempo para amar e cuidar daqueles que são importantes e também para espalhar essa grande notícia de que Jesus não está morto. Ele ressuscitou. Tudo pronto? Vamos! Agora é a hora do estudo e eu vejo você na próxima semana. Até mais!